Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja, sinceramente. Voltando ao livro da Louise, o próximo tópico é dando ouvido aos outros. Essa é uma coisa que todo mundo faz, né? Na verdade, a gente cresce tendo que dar ouvido às outras pessoas pra gente aprender a se situar no mundo. A gente cresce dentro de um seio familiar, depois vai ampliando o nosso acesso social a outras pessoas, dentro da escola, dentro da roda de amigos que a gente cria, depois no trabalho, enfim. A gente vai ampliando e tem muitas pessoas dentro do nosso ciclo social e cada uma com uma opinião diferente sobre o mundo, com uma maneira diferente de ver o mundo e que vão passar esses ensinamentos pra gente. A Louise fala muito enfaticamente sobre como pode ser um problema quando você acredita na opinião que os outros têm sobre você. E geralmente a gente acredita mais na questão negativa do que na questão positiva, né? Se, por exemplo, eu disser pra alguém, nossa, como você tá linda, é possível que a pessoa diga, são seus olhos, ou que ela, né, veja aquilo, será que eu tô mesmo? Ou tá falando pra me agradar e tal. A gente tem um pezinho atrás com elogios, né, muitas vezes. Mas se por acaso eu disser, nossa, mas você tá feia, né? Seu cabelo tá estranho, sua roupa tá esquisita. É mais provável que a pessoa acate isso como verdade com maior facilidade do que o elogio. No livro, a Louise conta que ela teve uma professora, acho que na quinta série, que disse pra ela que ela jamais poderia ser dançarina porque ela era alta demais pra ser dançarina. E ela entendeu aquilo como verdade e nunca dançou. Então, assim, ela deixou de fazer algo que estava muito presente dentro dela, dentro do coração dela, da essência dela, que era a vontade de dançar. E aí alguém foi lá e jogou um balde de areia nessa vontade dela de dançar, dizendo que ela era alta demais. Mas na verdade, a opinião dessa pessoa era só a opinião dessa pessoa. Até o momento que a Louise comprou a ideia e entendeu como verdade. A opinião que alguém tem sobre você, ou sobre o que você deve fazer da sua vida, ou a visão da pessoa sobre o mundo, é apenas a visão dela. Ela só vai causar algum efeito em você a partir do momento em que você compra, em que você acredita nisso como verdade, e aí você começa a vivenciar isso. Quando a gente cresce, a gente deveria conseguir já criar um filtro para interpretar cada coisa que a gente escuta da maneira que pode ser melhor pra gente. A gente deveria criar uma espécie de separação do tipo, essa mensagem veio de alguém. Essa mensagem vai me engrandecer de alguma forma? Vai ser produtiva para minha vida? Ela visa uma melhora do meu ser? Então eu vou aproveitar. Essa mensagem não é boa para nada. Muito pelo contrário, ela só vai me deixar para baixo. Ela só vai criar energia negativa em torno de mim, né? Vai fazer com que a gente fique, sei lá, triste, mal. Eu jogo fora. Tá certo que é muito mais fácil falar do que colocar isso em prática, né? Porque a gente tá acostumado a dar muito ouvido para o que os outros falam. A gente dá tanto ouvido para o que os outros falam e as garras da sociedade manipulam tanto a gente com tanta eficácia, porque eles sabem disso, porque a gente é muito fácil de comprar ideias. A gente é muito pouco autêntico. Poucos de nós somos autênticos. Na verdade, talvez a gente nem saiba qual é a nossa expressão autêntica, porque a gente é tão manipulado sempre por tantos veículos, por tantas pessoas, que é difícil dizer o que é autenticidade em nós e o que é só um segmento do que tá aí pronto e que a gente se acostumou a comprar. Mas a gente pode começar a entender
alguns processos que fazem realmente parte de nós e alguns processos que a gente só terceiriza, sabe? Eu só peguei de alguém e tô levando pra frente. Se eu parar um pouquinho pra pensar, não faz sentido nenhum. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente questiona. Se a gente questiona o mundo, se a gente questiona nós mesmos, se a gente começa a refletir sobre como cada uma dessas mensagens está atingindo a gente e qual delas faz real sentido. Eu lembro de um professor da faculdade, que eu admiro muito, ele tem ideias fantásticas, André Azevedo. Ele contou uma história uma vez que eu nunca esqueci, de uma menininha que perguntou pra mãe: mãe, por que você corta as laterais do pão pra fazer o sanduíche, né? Aí a mãe falou pra ela: minha filha, não sei, sua avó cortava. Aí a menininha foi perguntar pra avó: vó, por que você corta as laterais do pão pra fazer o sanduíche? A avó também não sabia, falou: netinha, a minha mãe cortava. Aí essa criança foi lá perguntar pra bisavó: ô Bisa, por que a senhora corta as laterais do pão pra fazer o sanduíche? Aí a Bisa respondeu: não, minha filha, é porque naquela época as formas que a gente tinha não cabiam pão. Então a gente tinha que cortar o pão pra ele caber na forma. Aí ela passou isso pra avó, que passou isso pra mãe, e nenhuma delas questionou, e todas elas continuavam desperdiçando pão, sem, né, refletir que hoje em dia já cabe o pão. Então não precisa jogar o pão fora. Precisou da menininha com o impulso questionador de querer entender como aquele mecanismo funciona, pra perceber que não fazia sentido mais nenhum esse negócio que tá caminhando, entendeu? De geração em geração. Muitos de nós não fazemos isso nunca, né? A gente aceita a visão do outro como verdadeira, como correta, compra pra gente, faz o possível e o impossível para caber dentro dessa realidade, e muitos de nós ficamos deprimidos, tristes, estressados porque não tá cabendo. Raul Seixas tem uma música que eu amo, que chama Sapato 36, e ele diz, né: eu calço 37, meu pai me dá 36, dói, mas no dia seguinte aperto meu pé outra vez. Ele tá dizendo o seguinte: não é sobre sapato, obviamente, é sobre as imposições que o pai jogava em cima dele, né? O pai dele pensava 36 e o Raul pensava 37. Mas para caber na ideologia do pai, no modo do pai de viver a vida, ele se apertava, né? Doía, mas no dia seguinte ele tinha que se apertar de novo. Aí na música, lá pro meio da música, ele fala pro pai: olha, eu só vou te respeitar o dia que você entender que não é assim, que a gente pensa diferente. E a gente precisa respeitar a opinião dos outros sobre as coisas, a visão de mundo dos outros sobre as coisas. Mas mais do que isso, a gente precisa respeitar quem a gente é. Muitas vezes a gente não sabe, porque a gente deu tanto ouvido para os outros, que a gente não sabe o que é nosso e o que é realidade que as outras pessoas passaram pra gente. Aí a gente faz um processo de formiguinha, que a gente chama de autoconhecimento. O que é autoconhecimento, né? Conhecer a gente mesmo. Acho que era Sócrates, né, que disse há milênios atrás: conhece-te a ti mesmo. É a chave. É a chave. Conhecer a gente mesmo mostra pra gente o que faz sentido e o que não faz. Mostra pra gente que viver nessa dualidade de certo e errado já é um lance ultrapassado, que é muito subjetivo. Mostra pra gente uma maneira de entender melhor as pessoas também, porque elas fazem as coisas do jeito que elas fazem. Muitos de nós, na verdade todos nós, estamos sendo manipulados, né? Eu gosto de dizer que é o seguinte: a gente tem várias cordinhas aqui atrás, presas. E aí o autoconhecimento, ele faz com que a gente consiga ver a corda e falar: ó, essa corda aqui eu tô começando a entender. Tem várias, tá, gente? Milhares. Aí você entende uma corda, aí você fala: essa aqui não gosto não, não tá bom pra mim não quero. Pá! Menos uma corda. Tem muitas outras ainda aí pra gente analisar. Mas se a gente não começa nunca,
a gente vai viver sempre sendo uma cópia do que alguém acredita que deve ser, a forma que a gente deve viver para se enquadrar no mundo, para ser aceito na sociedade, para interagir com as pessoas, para viver bem, para ser, sei lá, bem-sucedido, para ter sucesso. E tudo isso que a gente corre atrás que nem um ratinho na gaiola correndo naquelas rodinhas ali, ele nunca sai do lugar. Então esse tópico pra mim é muito interessante. Eu sempre tive muita dificuldade de dar ouvido para as pessoas. Não tô querendo dizer que eu não sofro nenhum tipo de manipulação, sofro muita manipulação, extremas manipulações. Hoje eu consigo ver uma cordinha ou outra aí que já tá me ajudando bastante. Mas uma coisa que sempre me ajudou na vida foi a ideia de ser uma pessoa questionadora. De virar pra pessoa e falar, por quê? Ah, porque assim, não. Me mostra. Eu quero entender. Eu quero saber se faz sentido, né? E essa busca me levou pra esse lugar onde eu tô agora, no auge dos meus 33 anos, a idade de Cristo, nesse lugar em que eu já conheço um pouco mais de mim. Em que eu posso olhar para trás e dizer, nossa, tô cada dia mais perto da minha autenticidade. Tô cada dia mais ciente das garras que me manipulam. Tô cada dia mais forte para olhar para essas cordinhas e ir cortando uma a uma, porque eu quero ser livre. E ser livre, gente, é uma coisa que eu imagino que a gente só vai conseguir quando a gente tiver plena certeza de quem a gente é, de qual é a nossa expressão, do que a gente veio fazer nesse mundo. E a gente consegue fazer isso só quando a gente tapa o ouvido para o que os outros estão dizendo e abre para o que o seu coração está dizendo. Só aqui que fala a verdade. E é só aqui que a gente tem que dar ouvidos. O resto, lembra? Entra por aqui, sai por aqui. É um bom ditado. É uma boa coisa que a gente pode fazer quando a gente começa a ouvir gente demais. Como diria Humberto Gessinger, gente demais, falando demais, alto demais, né? Vamos atrás de um pouco de paz. Um pouco de paz está dentro de nós, não é fora. Não fiquem por aí comprando verdades dos outros. Tá todo mundo perdido. Ninguém sabe a verdade, porra nenhuma. Então não compra a verdade de ninguém. Não compra a minha verdade também, não. Compra a sua aí do seu coração. Segue o teu caminho, que é o único que vai te fazer sentir uma pontinha de felicidade. É quando você perceber qual é o caminho da sua autenticidade aí. Ser autêntico e fechar a paladainha dos outros. Até o próximo vídeo. É nóis. Beijo. Dá tchau, Lala. Tchau.